Continuando o nosso curso completo de raciocínio lógico, vamos aqui à solução de mais um exercício. Exercício aqui de lógica de argumentação. Bem interessante, né, esse tipo de exercício. A princípio parece bem complexo e realmente no começo é. Mas depois que você começa a fazer esse tipo de questão, a prática vai tornar esse exercício bem simples. Então nós temos aqui a afirmação assim, ó. Se Karina é amiga de Carol, então Carmen é cunhada de Carol. Carmen não é cunhada de Carol. Se Karina não é cunhada de Carol, então Karina é amiga de Carol. Aqui, a princípio, parece uma confusão só. E aquilo sempre que nós temos falado, não tente resolver questões de lógica pelo conteúdo, mas sim pela forma. Então, como é que nós fazemos para resolver esse tipo de questão? Primeiramente, vamos analisar as respostas, possíveis respostas. Karina é cunhada de Carmen e amiga de Carol. Karina não é amiga de Carol ou é cunhada de Carmen. Karina é amiga de Carol ou não é cunhada de Carol. Karina é amiga de Carmen e é amiga de Carol. Karina é amiga de Carol e não é cunhada de Carmen. Aí, se a gente for pela resposta, mais confuso ainda, né? Então, para isso, para resolver essa questão, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar primeiro as primícias e depois vamos analisar cada uma delas. Então, nós temos a primeira premissa que diz assim, ó, se Karina é amiga de Carol, então Carmen é cunhada de Carol. Então, a primeira premissa diz isso. Se Karina é amiga de Carol, então Carmen é cunhada de Carol. Esse é o procedimento que você deve fazer. A segunda premissa diz que Carmen não é cunhada de Carol. Está aqui. E a terceira diz, se Karina não é cunhada de Carol, então Karina é amiga de Carol. Então, está aí as três premissas. O próximo passo a fazer é o seguinte. Observa que fica muito confuso você trabalhar dessa forma, com essas palavras. Até porque confunde esse negócio de parentesco, cunhado, amigo, confunde bastante. O que você tem que fazer? Vamos transformar isso aqui em simbologia. Então, vamos representar cada uma dessas afirmações aqui através de uma letra. Então, eu vou dizer que o A vai representar Karina é amiga de Carol. Então, Karina é amiga de Carol, nós representamos pela letra A. Vamos chamar de B, que Carmen é cunhada de Carol. Está aqui, ó. B vai representar para nós, aliás, que Karina é amiga de Carol. E C, Carmen é cunhada de Carol. Então, está aí. A. Então, nós temos aqui A, Karina é amiga de Carol. B, Karina é cunhada de Carol. C, Carmen é cunhada de Carol. Muito bem. Agora, vamos mais além. Nós vamos pegar essas premissas aqui, essas letras aqui, e transformar tudo isso em simbologia. Ficando, portanto, o primeiro argumento assim, ó. Quem é o A? Karina é amiga de Carol. Então, fica Karina é amiga de Carol, A. E quem é Carmen é cunhada de Carol? C. Então, vai ficar assim, ó. Se A, então C. Se A, então C. Quem é A? Está aqui, ó. Quem é C? Está aqui. Carmen não é cunhada de Carol. Ora, Carmen é cunhada de Carol, é a letra C. É C? Cunhada de Carol. Isso. Então, aqui vai ficar não C. E, por fim, se Karina não é cunhada de Carol, B, então Karina é amiga de Carol. Muito bem. Então, já pegamos aqui a nossa simbologia, já fizemos toda essa representação. Agora, nós vamos tentar resolver e encontrar os valores lógicos. Você sabe que os valores lógicos só podem ter dois. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Nunca pode ser os dois. Ou é um, ou é outro. Já peguei aqui as nossas premissas. E como resolver esse tipo de questão? Como nós temos aqui, ó, premissas simples, ó, com valores simples, nós podemos encontrar esses valores da seguinte forma. Nós podemos considerar todas as premissas como sendo verdadeiras. Então, se eu considerar a primeira, a segunda e a terceira como sendo verdadeira, nós chegaremos aos seus valores lógicos. Até porque isso não vai gerar contradição. Então, veja, se eu estou dizendo que A, então B, então C é verdadeiro, que não C é verdadeiro, e que não B, então A é verdadeiro, chego à conclusão lógica que não C é verdadeiro. Ora, se não C é verdadeiro, então C é falso. Então, C é igual a falso.
encontrei o primeiro valor lógico. Agora, de posse do primeiro valor lógico, que foi o F, que foi o C, olha, eu sei que C é falso. Então, eu vou substituir onde tem C, agora eu posso substituir por falso, ficando assim, ó. A, então F. Ó, eu já sei que C é falso, e aqui, ó, C é falso. Eu poderia, inclusive, colocar aqui logo como sendo verdadeiro, porque aqui é um não C, e o não C é verdadeiro. Muito bem. Então, aqui, ó, onde que eu posso agora prosseguir? Veja só, na primícia 1, observe que eu tenho A, então eu já sei o valor lógico da segunda parte da condicional. O valor lógico da segunda parte da condicional é falso. Vamos aqui para a nossa tabela verdade da condicional, ó, em que o segundo é falso. Está aqui, ó, falso, falso. Veja só, se eu considerar o valor de A como sendo verdadeiro, ficaria, portanto, assim, ó, verdadeiro, falso. O resultado daria o quê, gente? Falso. Então, veja, eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro. Então, como eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro, para que esse valor lógico da primícia A seja verdadeiro, então, obrigatoriamente, o valor de A tem que ser o quê? Falso. Porque se o valor de A for verdadeiro, então a premissa toda fica verdadeira. E não é o que nós... aliás, fica falsa. E não é o que nós estamos dizendo. Portanto, nós concluímos que o A tem que ser falso. Então, encontramos mais um valor, que foi o valor de A. Substituindo, nós vamos ter agora assim, ó. Eu substituí o A aqui na primeira, substituí o A aqui na segunda. Ora, aqui nós vamos chegar ao mesmo resultado, ó. Eu tenho, ó, não B, então F. Eu tenho uma condicional, sei que o segundo valor da condicional é falso. Para que isso aqui seja verdadeiro, obrigatoriamente, esse valor aqui de não B, ó, esse valor não B, ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser falso. Porque se ele for verdadeiro, esse resultado lógico daria falso. Mas nós já estamos dizendo que ele é verdadeiro. Então, obrigatoriamente, não B é falso. Veja que é não B que é falso. Se não B é falso, logo eu sei que B é o quê? Verdadeiro. Então, eu encontrei o segundo valor, o terceiro valor lógico, que é o valor de B. E pronto, eu já resolvi a minha questão. Porque eu já sei que a primeira afirmativa é falsa, A, no caso, é falsa, o C é falso e o B é verdadeiro. De posse desses dados, agora nós vamos voltar à questão e vamos encontrar a resposta correta. Mas antes disso, vamos observar aqui essas duas tabelas verdade, porque você vai precisar. Vamos só lembrar, né? Ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Ou seja, no I, para que o resultado seja verdadeiro, é obrigatório que todas as premissas sejam verdadeiras. No OU, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso. No OU, para que o resultado seja falso, é obrigatório que todos sejam falsos para ter o resultado falso. Então, a presença de um verdadeiro torna uma sentença ou verdadeiro. A presença de um falso torna um I falso. Só para você lembrar. Então, agora que nós já encontramos os valores lógicos de A, B e C, vamos ver o nosso resultado. Então, o que nós tínhamos encontrado? Nós tínhamos substituído A por Karina, aliás, A, Karina é amiga de Carol. B, Karina é cunhada de Carol. E C, Carmen é cunhada de Carol. Os resultados que nós obtivemos para essas três proposições foi o seguinte. A é falso. Se A é falso, então eu sei que Karina não é amiga de Carol. B é verdadeiro. Ora, se B é verdadeiro, então eu sei que Karina é cunhada de Carol. E C é falso. Se C é falso, então eu sei que Carmen não é cunhada de Carol. Muito bem. Agora vamos substituir os valores. Eu tenho o seguinte, ó, Karina é cunhada de Carmen. Isso aqui é uma afirmação. Eu vou dizer se essa afirmação é falsa
ou ela é verdadeira. Vamos analisar pela resposta que nós obtivemos. Karina, ela é cunhada... Eu estou dizendo assim, ó, Karina é cunhada de Carmen. Isso é verdadeiro ou falso? Karina é cunhada de Carmen. Veja que está errado, está falso. Por que que é falso? Porque Karina, ela é cunhada de Carol. Então, Karina, ó, ela é cunhada de Carol e não de Carmen. Então, isso aqui está falso. Agora, aqui, ó, e, observa que eu tenho i, a mesma coisa assim, ó, Karina é amiga de Carol. Karina não é amiga de Carol. Ó. Então, se eu disser Karina é amiga de Carol, isso aqui é falso. Por quê? Porque o certo seria Karina não é amiga de Carol. Então, isso aqui também é falso. Observa que eu tenho i. Falso. I, falso. Resultado, falso. Muito bem. Vamos para a segunda afirmação. Karina não é amiga de Carol. Alguém está dizendo assim, ó, Karina não é amiga de Carol. Aqui diz assim, ó, Karina não é amiga de Carol. Gente, essa afirmação aqui, ela é o quê? Ela é verdadeira. Veja só, Karina não é amiga de Carol. Nós encontramos isso. Nós já sabemos que Karina não é amiga de Carol. Então, isso aqui é verdadeiro. Karina não é cunhada de Carmen. Karina, né? Karina é cunhada de Carol. Veja só, Karina, ela é cunhada de Carol. Então, ela não é cunhada de Carmen. Correto, verdadeiro. Estão entendendo? Ó, Karina, alguém está dizendo, ó, Karina não é cunhada de Carmen. A nossa solução, nós encontramos que Karina, ela é cunhada de Carol e não de Carmen. Então, quando a gente afirma que Karina não é cunhada de Carmen, essa afirmação é correta, portanto, verdadeiro. Na C diz, Karina é amiga de Carol. Vamos ver? Aqui está dizendo, ó, Karina não é amiga de Carol. Então, quando alguém diz que Karina é amiga de Carol, isso ele está falso, é uma mentira. Karina não é cunhada de Carol. Karina aqui está dizendo o seguinte, ó, Karina é cunhada de Carol. Aqui está dizendo que Karina não é cunhada de Carol. Então, isso aqui também é falso. Falso ou falso, resultado falso. Aqui está dizendo, Karina é amiga de Carmen. Bem, esse resultado aqui, observa que nós não encontramos aqui, ó, Karina não é amiga de Carol, Karina é cunhada de Carol. Então, aqui nós não temos nenhum valor lógico, então nós vamos considerar a verdade falso. Por que nós vamos considerar falso? Porque a afirmação não está dizendo. Agora, Karina, ela é amiga de Carol? Karina não é amiga de Carol. Isso aqui é falso. De qualquer forma, isso aqui vai dar falso. Por quê? Como eu tenho um falso e tenho um e, então falso e falso, resultado falso. Karina é amiga de Carol. Aqui diz que Karina não é amiga de Carol. Então, esse resultado aqui é falso. Karina não é cunhada de Carmen. Ó, Karina não é cunhada de Carmen. Karina é cunhada de Carol. Karina realmente não é cunhada de Carmen. Então, quando alguém diz que Karina não é cunhada de Carmen, isso aqui está falando a verdade. Então, falso e verdadeiro, resultado falso. Observa que somente na letra B nós obtivemos como resultado lógico verdadeiro. Então, a resposta correta, letra B. Então, aqui você tem uma série de coisas que você tem que analisar. Ok, gente? Questões parecidas com essa nós temos bastante. Então, você vai desenvolvendo até você entender. A princípio, né, parece complicado, mas não é tão complicado assim. A gente até, às vezes, se enrola um pouco nessa interpretação aqui. Né? Então, você tem que estar atento, além de encontrar a solução lá, atento aqui na hora de colocar os valores verdadeiros ou falsos. Um abraço para você e até a próxima questão.